Fala pessoal, a Bíblia é um livro bastante polêmico e que divide opiniões. As pessoas mais céticas continuam duvidando dos eventos que são retratados nela. E essas mesmas pessoas costumam usar a ciência como principal argumento. Meu irmão, mas a novidade é que agora a própria ciência já reconhece alguns dos acontecimentos falados na Bíblia. E esses fenômenos foram estudados e confirmados como uma possibilidade real. Então vem comigo conferir 5 milagres bíblicos comprovados pela ciência. Número 5. Criação do homem. Sobre o processo de criação, a Bíblia nos conta que Deus fez o primeiro homem usando barro. E isso é explicado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já no versículo 19, é descrito que também com o barro foram feitos todos os animais da natureza. Agora, apesar da teoria de criação ser uma das mais contestadas, alguns estudiosos já reuniram provas suficientes para dizer que o barro e o nosso corpo possuem elementos químicos semelhantes. E a vida sim poderia ter começado do pó. Um deles foi o Dr. Edwin Emery, que defendeu uma similaridade química entre a nossa matéria e o barro, mas não parou por aí. Estudos de 2003 e 2013 concluíram que o barro possui componentes fundamentais para o processo inicial da formação biológica e que ele facilitou a geração de moléculas orgânicas há milhões de anos. Então, basicamente, os entendidos do assunto afirmam que a vida pode ter começado do barro, e o que a Bíblia faz é apenas dar crédito ao ser inteligente responsável por todo esse processo. Gênesis 2:7. E firmou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu. Número 4. Torre de Babel. A Torre de Babel não é bem um milagre bíblico, mas é um dos ícones mais populares entre as histórias bíblicas, e novamente ela é mais um relato com provas concretas. A evidência da torre e sua construção foi encontrada no atual Iraque, onde antes era a Babilônia. O Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, Reino Unido, foi quem descobriu um registro da edificação em uma pedra datada do século 6 a.C. O desenho, além de mostrar detalhes da torre, ainda revela a pessoa por trás do projeto, o rei Nabucodonosor. Para não restar dúvidas, o tablet ainda fala sobre o processo de construção, trazendo a confirmação de que foi mais uma história. A Torre de Babel realmente existiu. Gênesis 11, capítulo 4. E disseram: Eia, identificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Número 3. As 10 pragas. Segundo a Bíblia, as 10 pragas que ocorreram no Egito foram manifestações do poder divino sobre a natureza. Elas já levantaram inúmeros debates na comunidade científica, e vários especialistas como oceanógrafos, epidemiologistas, climatologistas e vulcanólogos formularam evidências que provam e tentam explicar esses 10 acontecimentos. Uma das teorias mais conhecidas é do especialista em desastres naturais John. Ele interligou e justificou cada uma das pragas. Por isso, vale a pena buscar e conhecer a teoria desse cara. De qualquer forma, isso mostra que mais um evento bíblico, ou melhor, todos esses 10 eventos possuem explicações que comprovam que realmente aconteceram. Número 2. O dia em que o sol parou. Outra passagem inacreditável é o relato sobre o dia que o sol parou a pedido de Josué. Foi justamente essa hora que ajudou estudiosos da Universidade de Cambridge a entender o eclipse anular mais antigo já registrado. Para ficar mais claro, o que aconteceu foi que mesmo à noite, uma parte do sol podia ser vista em volta da lua, como um círculo de fogo, já que isso é o que ocorre em eclipses anulares. Essa teoria envolveu a participação de historiadores e astrônomos. Pessoal, mas já é uma prova de que, ao contrário do que muita gente pensa, a fé e os cientistas podem coexistir juntos e trazerem respostas para as maiores dúvidas da nossa existência. Josué capítulo 10, versículo 2 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, se detém sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
Número 1. Abertura do Mar Vermelho. E para encerrar um dos eventos mais conhecidos e incríveis da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Basicamente, esse milagre aconteceu enquanto Moisés guiava o povo de Deus e precisaram fugir do exército de Faraó. Foi aí que as águas se abriram dando passagem. Realmente algo impossível para o homem, mas a ciência prova que isso aconteceu. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado usaram uma tecnologia atual para fazer uma simulação e viram que a divisão do Mar Vermelho foi totalmente possível, graças a um vento muito forte vindo do leste. Esse mesmo vento é mencionado no próprio relato bíblico. Agora a única dúvida é como os hebreus conseguiram atravessar os ventos de 107 km por hora, mas ao menos já sabemos que o evento foi possível e talvez logo todas as questões que sobraram sejam respondidas. Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Galera, deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, pois saiba que isso ajuda muito na recomendação do canal. Então nós vamos ficando por aqui e um grande abraço. Fui!